Alô, alô, Brasil! Jay Shinimata, estamos aqui hoje, nesta tarde, com Heron, Léo e Ana, e aqui também estamos com a nossa querida Aida, com mais um Virata Podcast. Hoje vamos falar aqui sobre o Seminário de Crianças, que foi dia 12 de julho, correto? Foi iniciado. Exato. E nós queremos saber as novidades, como é que foi esse seminário, quais são as novidades que vocês têm para contar para a gente e quantas pessoas participaram, a gente quer saber de tudo um Sim. pouco hoje. E eu acho que uma coisa, né, Álvaro, até para começar assim do começo, esse foi. Tem quantos anos que tá rolando assim? Quando que surgiu aí o. Bom, eu participo desde 2020, que eu tenho participado do Seminário das Crianças, mas tem bastante tempo. Não sei se a Léo teria mais informações dos seminários anteriores, né? Eu sei que tem um histórico aí já muito mais Sim, antigo do que 5 anos. sim, tem um histórico que começou com a Cris, né? A Cris é que dava esse suporte, né, para os seminários das crianças. Inclusive foi um dos primeiros que eu participei como tia, assim, ajudando. Mas já tem bastante tempo. Eu acho que tem uns 7, 8 anos, né? Que começou e era um grupo pequeno. O Ravi, eu acho que o primeiro que ele foi, ele tinha 2 ou 3 anos. 2 anos, eu lembro disso. E o Ravi fez 11. Então, assim, começou pequenininho e foi crescendo e aí tomando cada ano um formato mais organizado, mais bonito e com mais crianças. E aí foi entrando os IUVAs também. E tá assim, gente, cada ano é uma experiência fantástica. Cada pessoa que vai, seja adulto, seja criança, fala, meu Deus, eu não sabia o que que era isso, sabe? Ele é totalmente diferente dos outros. Legal. Legal. De ver que essa maturidade também do processo, né? Tá crescendo junto com as crianças, assim. Que legal. E acho que é um ponto também isso que você trouxe, né, Ana, de que não é só para crianças, né? As vibrações aí, né, de todo mundo. E contem um pouco como é que foi esse ano também, né, essa coisa do público aí que participou. Pois é, deixa eu começar então. Ah, como eu falei, o seminário tem acontecido já há alguns anos. Esse ano teve um pouquinho de Maia, né, que sugeriram para a gente fazer junto com o Guru Puja para tentar fazer uma coisa mais integrativa, onde o foco não fosse somente as crianças e os Yuva, mas uma coisa mais integral. E isso acabou resultando em algumas confusões com relação à divulgação. A gente demorou muito para divulgar. E então acho que tem uma participação menor. Outra coisa também foi a data que a gente escolheu. Esse ano ela não serviu tanta gente como nos outros anos. E também teve o conflito, né? Teve pouca participação de uvas esse ano por conta da organização do tour. Eles estão muito envolvidos e a gente teve uvas praticamente só no primeiro fim de semana, né? Por causa do Puja, do Guru Puja. E teve 2 ou 3 uvas que participaram ao longo do seminário. Mas nos anos anteriores a gente tinha 9, 10 uvas, às vezes até mais, né? Então teve um pouco de confusão esse ano, mas o que eu percebo é que as coisas são conduzidas muito além da nossa vontade. Por conta da gente seria de um jeito, né? Mas a Shrimata conduz as coisas de outra forma e acabou sendo do jeito que foi. Mas foi muito bom ainda assim, né? A gente percebe que cada ano algum aspecto é trabalhado de uma forma diferente. E esse ano não foi diferente, foi um seminário bem profundo, né, com relação a aprofundar nas técnicas Sahaja e teve muita convivência também entre as crianças, bastante tempo livre, né, para eles brincarem. E foi bem interessante nesse sentido, né? Depois eu posso ver os números aqui e falar da participação, quantas pessoas e tal, mas deixa a Léo e a Ana também dar o ponto de vista delas, do que elas acharam desse seminário. E só pegando aí um link do Iron com relação às maias, né? Eu sou uma dessas que entrou, né, dentro da maia de organizar assim, fui sugerir algumas coisas pro Heron e o Heron falou assim, vem, né? E eu
juntei ao grupo, né, para estar ali organizando, Eu gosto quando as pessoas sugerem. bastante, Eu né? gosto quando as pessoas sugerem, porque eu falo, tá bom, já que você sugeriu, por que você não implementa? E foi bem, Veio na sua atenção, não foi à toa. e isso foi bem assim mesmo. E esse crescimento, hoje eu até estava pensando, eu digo, a gente fala seminário das crianças, né? Mas todos nós somos crianças de Shirimara. Então existe um crescimento também nosso enquanto adulto, né? E que valida também o crescimento das crianças com relação, né, à nossa postura, à nossa devoção, à nossa entrega, né? Então, assim, de uma forma geral, foi um seminário muito rico para todos. Assim, Foram quantos? de muita convivência, assim, de muito aprendizado. Assim, as crianças nos trouxeram, assim, eu observei as crianças de uma outra forma. Até dentro do seminário a gente conversava, nossa, como esse seminário está diferente, o comportamento das crianças. Mas na realidade são pedras que foram colocadas ao longo dos anos, desde o primeiro seminário, e que hoje a gente está, né, vendo os frutos, né, desse trabalho tão maravilhoso, né, que é o seminário voltado para as crianças, né. Maravilha. O que você perguntou, Álvaro? Eu queria saber E o seu áudio tá falhando. Ah, falando aí, seminário das crianças. quantos Pois é, Participação das crianças, né? das crianças. Seu áudio falhou, Álvaro. É, tá como se fosse sem som. Não sei se você quer tentar o computador ou alguma coisa. Mas eu acho que ele perguntou quantos dias foram. Foram 10 dias. 10 dias. Começou no sábado e terminou no outro domingo. Que massa. É uma experiência parecida com a do Navaratri, assim, da gente poder ficar mais tempo, né? Parece que dá pra realmente dar uma esquecida da vida que a gente deixa, né? Sim. Pra trás. E Ana, como é que tem sido, assim, essa experiência de ver seus filhos crescendo também, né? Junto aí com o passar dos anos e ser né? Tá ali também participando, organizando um seminário. O que ficou pra você esse Eu ano? também entrei nessa organização há pouco tempo. Eu só participava, né? Estava sempre nesse movimento. Para nós era uma prioridade sempre, porque a gente ou não tinha coletivo, ou era um coletivo muito pequenininho. Então, todas as oportunidades. E a gente está perto, relativamente perto, são 400 quilômetros, um pouquinho mais, até Olhos d'Água. Então, a gente procura, é a nossa prioridade estar lá. E todo ano a gente fala, é o melhor seminário de todos, mas esse foi o melhor seminário de todos, porque é isso, é o crescimento deles. A gente consegue aqui em casa ter uma rotina que é como a Léo falou, ela foi construída. Então hoje já é muito mais suave fazer futsal todos os dias, meditar de manhã. Então é claro que é sempre, né, um treino, mas hoje é muito mais fácil. Já tem 2 anos que isso é muito mais fácil. Antes era aquele caos, sabe? Bacia derramando, loucura, gritaria, né? A gente ali achando que estava fazendo alguma coisa. E esses seminários, eles regam a plantinha, porque não é só o que a gente faz em casa, é lá que tudo acontece, todo mundo fala a mesma língua, são crianças sarraja convivendo, e é o que a gente fala que eu percebo dos últimos 3 anos, 2 anos, é que assim, antes começava, era meio caótico, as meditações uma bagunça, aquela tentativa, de repente ia se ajustando e tudo ia ficando... esses últimos seminários, 2 últimos ou 3, já estava tudo ajustado, as crianças um comportamento impecável, todo mundo ali meditando, dando certo, não era aquele caos, né, que é comum de muita mistura, muita vibração, né, as crianças absorvem muito, adultos também, então é muito especial, bonito e não tem nem palavras para dizer esse crescimento, né, ao longo dos anos, essa coisa de você chegar lá e as crianças estão prontas, elas estão prontas. E as que não estão, porque ainda estão na luta de conseguir essa rotina, elas entram no movimento, né? Elas não bagunçam o movimento, elas entram no movimento. Alguns anos atrás era mais... todo mundo bagunçava. Esse ano eu vejo que essa turminha que vem
de mais anos consegue conduzir todo mundo e chegar nisso. É incrível, assim, para mim, melhor ever. E Maravilha. e como a Léo falou, né? Acho que é um aspecto do Muladhara que está sendo trabalhado, né? Desse reforço, dessa inocência, dessa alegria em todos nós. E eu fico imaginando o quanto que no Brasil, assim, né? Na coletividade também muito maior, o que acontece ali. E às vezes é isso, o ano que vai menos pessoas, aprofunda mais, né? Tipo um Navaratri, que não tem tanta gente, mas aí a gente aprofunda, interage muito, né? Muito legal, assim. E você, Heron, tem tido, né, essa tensão com as crianças e, e eu fiquei me perguntando, desde quando, assim, porque eu vejo, sempre que eu vejo Heron, tá ligado também a ajudar e agregando pessoas, né, dando espaço para mais gente participar também. Eu não consigo fazer nada sozinho, não. Até porque eu tenho muitas não qualidades, né, que me faltam, então eu procuro ver nas outras pessoas, né, para a gente ter um time legal. Mas essa história é antiga, né? Eu acho que é de quando eu estava lá na escola de Dharamshala, lá na Índia, que me veio esse desejo de ter uma escola Sahaja no Brasil. E aí a gente começou as reuniões em 2020, durante a pandemia. Só que uma escola é um desafio muito maior, né? E tem muitas coisas ainda que a gente tem que superar. Aí nos veio essa ideia, né? Já que a gente não tem uma escola Sahaja para hoje, por que não, né, dar continuidade a um seminário? Todos os encontros tinham parado durante a pandemia, né? Então veio essa ideia, né? Até a Inês da Alemanha estava aqui no Brasil nessa época e a gente resolveu dar continuidade ao seminário das crianças para manter essa ideia, essa chama, vamos dizer assim, essa chama viva do desejo da escola Sahaja. Assim, o meu desejo, a minha intenção é poder ter esse convívio do seminário mais duradouro, né? Mais cotidiano. Inclusive, eu acho que o seminário tem inspirado algumas crianças e alguns pais a terem as crianças em escola Sahaja, porque elas sentem falta desse convívio, né? Eu até brinco aqui, né? Quando a gente termina o seminário que volta para Matrix, a gente volta para Maia da realidade do cotidiano, a gente sente falta daquele convívio do seminário e as crianças também sentem falta. E aí daí surgiu então essa vontade de algumas crianças de ir para a escola Sahaja por conta desse convívio, né? Foi o caso, por exemplo, o ano passado a Maria terminou o seminário e aí ela falou: mãe, mas eu quero dar continuidade. A escola Sahaja é igual aqui no seminário? Ela falou: então eu vou para a escola Sahaja porque eu quero dar continuidade. Então tem sido isso, né? E meu trabalho sempre foi envolvido com Aqui de criança, BH, né, que tá lá em Dharamshala. Miguel, O Theo o também. Santiago, o Theo, né? Santiago foi para Davis Paiu. School. Paiu também, Paiu. né? Paiu também. Então, assim, eu sempre trabalhei com criança, né? Antes mesmo da Sahaja Yoga, minha formação é professor de educação física e eu trabalho com crianças com atipicidades, né? Com o espectro do autismo. Então eu sempre tive esse convívio, tá sempre com criança. E quando eu mudei para o Canadá, eu saí muito dessa área de educacional e de criança. Eu entrei na área financeira. Mas parece que é uma coisa que, né, tá sempre comigo. Eu gosto de estar com os jovens, gosto de estar com as crianças. É como a Léo falou, nós somos crianças, né? Eu acho que a gente se beneficia muito daquele ambiente de pureza com as crianças. Então, assim, é um lado que nunca foi embora, mesmo eu mudando a minha carreira, a minha profissão para o lado financeiro, né? Então, quando eu venho para o seminário, é como se eu estivesse resgatando essas raízes de estar ali com os jovens, com as crianças, resgatando esse lado, né, Ganesha que cada um de nós tem. Então, acho que é mais ou menos por aí. Que legal, incrível. E aí, Álvaro? Aqui vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Quais Ixi. foram? Não. Você tá onde, Aura? Na Davis School? Não, Kingston. Ah, em Kingston. Eu estou na cronologia, realmente. Mas enfim, agora você consegue. Pouco. Não, Muito é porque pouco, tá muito falhando pouco. um pouco. Você quer tentar entrar pelo seu computador? Às vezes Posso? você sai e volta.
Posso A tentar. gente quer muito te ouvir. Olha, a internet do Brasil tá melhor que a do Canadá, hein? Bomba! Vaias do Michude. Brasil dando exemplo aí. Dando exemplo aí. Mas enquanto o Álvaro tenta mudar ali de dispositivo, às vezes podia contar assim, um pouquinho como que é a rotina de lá, né? Que vocês falaram até de tratamentos e tal. O que que rola assim nos dias de lá? Bom, no planejamento, né, que nós fizemos, tem as meditações, né, para adulto, volta das 5 horas, 5 e meia. Esse ano as crianças todas estavam perfeitamente arrumadas às 7 horas para a meditação das crianças, o que foi assim, nossa, maravilhoso. Entravam em silêncio, já ficavam. E um detalhe muito importante, que a cada dia uma delas conduzia a meditação, Que legal. né? Então, assim, as meditações não dá nem para mensurar o tanto de vibrações, só o fato delas estarem sentadas ali, a gente já percebia, né? E depois, então, vinha o café, tempo livre, a Ana pode ir complementando, né? Aquilo que eu ia esquecer, sempre tinha uma oficina à tarde, né? E tivemos oficina de música, oficina de pintura, assim, os tios bem envolvidos nessas atividades. Tivemos campeonatos, né, que foi organizado pelo tio Heron, né? A Ana ali sempre com o olhar, vendo as coisas que estavam faltando, que precisava aprimorar. Assim, foram muitas atividades que as crianças fizeram além dessas oficinas, né? E algumas coisas foram incluídas assim no dia a dia, porque a gente faz um planejamento, mas chega lá assim, flui, a criatividade flui. Então a gente vai fazendo os ajustes, né? Para que as coisas possam acontecer assim, né? Do jeito que elas devem acontecer, não somente do jeito que a gente, né, propôs. E para complementar, esse ano foi um pouco diferente, porque o ano passado a gente colocou várias atividades, muitas atividades, um calendário um cronograma super cheio. E eu via que a gente percebeu isso, que as crianças percebeu, porque esse ano a gente teve menos atividades. A gente fez o quê? Religiosamente, a meditação da manhã dos adultos, das crianças, uma programação no meio da manhã, depois almoço, siesta, as crianças livres, uma programação à tarde, futsal, às 5 horas, e depois ficava ali, ia para o banho e janta. Às vezes tinha uma fogueira, pão na fogueira, marshmallow, história, violão, aquela coisa maravilhosa. E esse ano, como a gente reduziu a programação, até porque a gente nem sabia como seria esse ano, então a gente acabou fechando, percebendo que eles estavam mais satisfeitos, porque eles tinham muito tempo para brincar, muito tempo para interagir. Então, quando tinha uma atividade, uma coisa, eles já iam tranquilamente. E tá todo mundo aqui chamando, né? A reunião é com criança de férias, é aquela coisa. A Ana participar desse podcast, gente, é um malabarismo. Mas o que é legal é isso, é que cada ano é diferente e a gente vai só melhorando, assim, mas a gente teve muitas técnicas, então foi muito legal, porque teve aquela técnica do limão com as crianças. Depois os adultos tiveram aquela técnica da massagem, com né? azeite, com nas mãos, e tiveram a massagem das crianças. Então, assim, foi um ano em que muito espontaneamente ali, com a atenção de cada um, foram várias técnicas e eles ficaram muito livres. Ao mesmo tempo, eles tiveram várias atividades legais e estavam satisfeitos, assim, com tudo. Nossa, incrível. Eu lembro que a gente que não foi, assim, né, quando... Isso já aconteceu, acho que uns 2, 3 anos atrás, que foi muito claro, assim, as crianças do coletivo que foram, quando voltaram, a gente falava assim, que é perceptível, assim, né, isso é muito legal. E Álvaro voltou.
Estamos aqui de volta. Eu espero que Ah, É, vamos dar uma chance pro Canadá. agora dá pra te ouvir bem. As mágicas do chute, né? Não, tô brincando. O que você ia perguntar, Álvaro? Como a Aida falou no início, é muita vibração. Não dá pra suportar. É. Não deu conta a internet. Não deu conta. O Wi-Fi não dá conta de tanto amor nesse coletivo maravilhoso que é o Brasil. Outra E coisa você ia interessante. comentar. Vai lá, Heron. Outra coisa interessante é que a gente sempre tem uma programação, sabe? A gente começa a falar sobre o seminário, geralmente eu começo em novembro, né? Ou dezembro, a gente começa já as reuniões. E aí tem toda uma programação. Esse ano a gente, como a Ana falou, a gente viu que o ano passado foram muito, a gente tinha 2, às vezes 3 atividades de manhã e mais 2 ou 3 atividades à tarde. Aí ficava aquela correria para manter, né? E foi meio estressante. E até mesmo as crianças reclamavam às vezes, nossa, mas de novo, meditação, né? Então ficou uma coisa meio assim, apesar que, como eu falei, todo ano o seminário parece ser o melhor do que o ano anterior, porque a gente vive no presente, né? Mas olha aí. Depois eu vou dar as estatísticas aqui dos participantes, mas assim, a gente tinha uma programação e a coisa foi fluindo, né? Às vezes o que a gente queria num dia acontecia no outro, né? Algumas atividades foram adicionadas ali na espontaneidade, então foi tomando um rumo totalmente além do nosso planejamento, com certeza. Que esse equilíbrio, né, da gente planejar, mas também deixar o espontâneo acontecer, né? Mas com Sim. o equilíbrio, para também, se só deixar o espontâneo vir, a gente sabe que exige. E você falou, são muitos meses, né, de organização. E Álvaro, você gostaria de perguntar alguma coisa também? Acho que eu vi um evento com argila. Vocês fizeram algum evento desse? Isso. Fizeram os Shriganeshas? Foi isso mesmo? Shriganesha foi maravilhoso, porque na verdade eu vi esse evento no Shivaratri, sem ser do ano passado, no anterior. O Shivaratri de 2023, se não me engano. Como é o nome dela mesmo, Léo? A menina de Mato Grosso. Silvana. A Silvana. A Silvana fez isso lá no Shivaratri em 2023. E aí eu falei, nossa, seria muito legal se você pudesse vir para o seminário das crianças. E não deu para ela vir em 2024, né? Acabou que eu esqueci. E aí ela foi e falou, esse ano dá certo para eu ir. Já assim, uma semana antes do seminário, ela confirmou que viria. A gente tinha uma programação totalmente diferente. Eu falei, não, isso aqui a gente tem que incluir. Vamos colocar mais para o fim da semana, que tinha gente que não participou do seminário no início, mas veio no final, né? Vamos deixar isso mais para o fim da semana para que o máximo de gente possa participar, porque para mim é o highlight, né, do seminário, a atividade que você está ali lidando com a Mãe Terra, Shriganesha, criatividade, todos os chakras são trabalhados ali. As crianças adoram, amam. Muitos talentos no coletivo, né? Eu até trouxe um Shriganesha que foi deixado para trás. Eu acolhi, porque eu mesmo não consegui fazer. E aí só falta colar. Caiu a cabecinha, eu preciso colar ele. Mas foi maravilhoso, assim. E foi um pouco espontâneo, porque a gente não achava que ia ter esse evento, né? E é interessante que o Rafael fez um e o dele está no altar. Ele chegou e colocou lá os pés de Shri Mataji. Tá lá. É bom que fica uma lembrança, uma atenção daquilo, né, que deu e que mantém. As crianças têm uma pureza muito grande, né? Acho que essa atenção é muito valiosa. Sim. E eu vi também que vocês foram também na horta, não é? Teve um dia de horta, eu vi lá as fotos. Será que a gente consegue compartilhar umas fotos? Pois é, vocês conversando aqui agora, as fotos ainda estão no meu celular, não coloquei no computador ainda. E vai demorar a baixar, mas... Vai ter outro virata, não tem problema. A gente vai ter que fazer um virata só com fotos. Só com fotos. E lembrando também, né, a Silvana também fez uma outra oficina maravilhosa, que foi de pintura, né? No qual os meninos participaram assim maravilhosamente bem, cada desenho mais lindo que o outro.
né? Legal. Nossa, demais. Muitas vibrações. E até o que eu acho interessante da Silvana, ela é maravilhosa com as crianças, né? E ela incentiva, né? Porque a gente tem uma ideia errônea, as pessoas têm uma ideia errônea de que você tem que nascer com certos talentos. E ela falou, não, qualquer pessoa pode pintar, qualquer pessoa pode esculpir, ainda mais a gente que tem, né, as vibrações, tem o Swadhisthana. E ela conseguia tirar isso, né, dos lugares mais improváveis. E até as crianças ficaram assim, nossa, ficou tão bom, né, ficou tão lindo. Isso é um incentivo, né, para as crianças fazerem mais arte. E ela faz isso com maestria. Foi lindo. Inclusive, ela dá muitas realizações, assim, né? Que eu acho uma ideia também fantástica para a gente, de dar programa, fazer realização, chamando através disso, né? Das artes, das manualidades, assim. Muito legal. Gente, e eu acho que para fechar, assim, seria legal ouvir, né, de vocês, para quem tem desejo de ir, ou quem ainda não foi, né? Que às vezes é um adulto grande, mas para quem tem criança também. O que vocês acham, assim, que é um grande bom motivo dos vários que eu sei, né, que tem, mas se vocês destacassem em cada um bom motivo para não perder o seminário das crianças. Muito bom, Aida. Bom, eu queria primeiro também registrar que a gente teve uma excelente oficina de pão, feita pela tia Ana, né? Que as crianças curtiram bastante, né? A comida é um ponto positivo. Sim, foi maravilhoso, né? Agora, assim, é muito importante participar e levar nossas crianças ou participar com crianças, né? Desse seminário. E é muito fácil, dentro do contexto da Sarraja, do nosso coletivo, a gente perceber as vibrações, como você aí, né? Percebeu quando as crianças voltam para o coletivo, porque elas trazem realmente para o coletivo essa imersão, né, que elas fizeram. Mas a gente tem que também pontuar que fora desse ambiente as pessoas percebem. As pessoas percebem. E isso eu falo porque eu tive um retorno. Hoje, eu até comentei com o Heron, um retorno, né, das terapeutas do Rafa, falando quanto que ela só faltou dizer assim, ele está muito iluminado. Olha só que maravilha. Ela falou do brilho do olhar, da atenção que ele estava tendo, como ele estava se expressando melhor, nosso bichude, né? Então, assim, a gente faz, né, esse trabalho, vai como pai, ou como tio, ou como alguém que está na coordenação, mas eu acho que o trabalho vai além do que a gente pensa, né? Só desse trabalho de acolher mais as crianças, de dar um suporte maior nessa questão da evolução, né? Mas ele vai além. E as pessoas perguntam: o que vocês estão fazendo? A família está fazendo. Né? Legal. Então hoje, assim, eu tive a oportunidade de falar, olha, nós praticamos meditação, nós praticamos Sarraja Yoga, dentro, né, da idade dele ele medita, ele consegue meditar, não é uma coisa assim que é tão além que só adulto consiga, né? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente participar mesmo enquanto adulto, para levar para os nossos ambientes essa percepção diferenciada do que os outros, né, vão ter da gente quando a gente volta para a Matrix, né? Perfeito, muito bom. A gente pensa que o Sarraja é fácil a gente identificar, né, essas qualidades que você escreve, mas é muito interessante que as outras pessoas não realizadas, vamos dizer assim, elas conseguem ver isso, né? É muito bom, é muito interessante. Eu tive uma experiência na TV School também. A gente ia para fora, né, das competições que teve de campeonato de tênis de mesa, e os professores perguntavam, né, nossa, o que vocês fazem? Porque eles são tão diferentes, eles são tão articulados, têm uma boa comunicação, eles perdiam algum jogo, mas não ficavam bravos, como os outros meninos, por exemplo. Então eles falam, o que vocês fazem? A gente faz meditação.
Então a gente tem que aprender com eles lá na Davis School, porque a gente lá no seminário ainda tem que aprender isso Não, aí. mas vai acontecer. Vai acontecer. Igual você falou, é um processo. Todo ano as vibrações melhoram, né? Isso. E a propaganda maior é que as vibrações são as máximas. É muito, o poder de Shri Ganesha tá ali presente, atuando. Então é só benefício, isso respinga em nós, as crianças são canais limpos e puros para propagar essas vibrações. O que faz é a gente receber uma chuva de bênçãos. Então essa é a consequência de participar de um seminário assim longo, né? Que ele é maior, você consegue estreitar relações, conversar profundamente, conhecer mais Raja Yogis, histórias que você não tem oportunidade em seminários pequenininhos, que é muita gente, né? Você não consegue estreitar. O NAB lá é uma coisa incrível, que a gente tá lá, né? Comendo que nem não sei o quê. E o ponto máximo é vibracional mesmo, é sutil, o ponto máximo é o que fica lá dentro, né? Na alma ressoando. Isso, depois são canais que vão aí, né? Os coletivos em BH, a gente viu isso também, cada ano indo mais crianças, e aí volta, tem um benefício coletivo, né? Que eu acho que carrega aí, depois vai cada um para um cantinho do país, né? Vibrar. Sim. E aí, Heron? Uma questão muito importante, ainda bem que vocês tocaram nesse assunto, porque eu queria desmistificar. Inclusive a maia que a gente teve de demorar a divulgação foi tentar não dar uma cara de seminário apenas das crianças e dos jovens, porque a gente ainda pensa assim, é seminário das crianças, eu não sou Yuva, eu não tenho criança, então eu não vou participar. Não, eu queria desmistificar, aproveitar, até inclusive questões práticas, por exemplo, se a gente não tiver pelo menos 30 adultos, o seminário fica inviável financeiramente, né? Porque as crianças até 12 anos não pagam e tem a questão de transporte. Então, quando tem 30 adultos pagantes, aí o seminário fica viável do ponto de vista financeiro, essa é uma questão. E outra é que a Sahaja Yoga é um corpo, né? Nós somos, não há uma diferença, né? A gente não pode diferenciar de idade. Então, assim, é aberto para todo mundo. É claro que quem tiver criança leva suas crianças e tal, mas é aberto para todos, para todas as idades. Esse ano a gente teve o quê? 18 crianças abaixo de 12 anos e a participação mais ou menos de 44, seriam o quê? Uns 26 adultos entre idas e vindas, né? 44, 45 participantes e desses 44, 18 eram crianças abaixo de 12 anos. Então a grande maioria eram adultos, né? Por assim dizer. E é importante que as crianças convivam com outros adultos também, né? Não só com os pais. Então tudo isso é muito trabalhado. Eu lembro que logo de início, né, eu tive febre à noite, eu acordei com uma febre altíssima, com a garganta fechada, porque a gente é muito trabalhado nesses seminários, né? Então assim, é aberto para todos, é trabalho sutil, é regozijo, é vibrações, lidar com o futuro da Sahaja Yoga, essas crianças, né? Então são muitos pontos positivos que as pessoas deveriam colocar no calendário delas. E outra coisa também, eu até fico assim, poxa, Shivarati são só 3 dias, se eu tiver que escolher, eu prefiro ser... Eu sou suspeito para falar, né? Mas a gente vai começar a divulgação para o ano que vem colocando essa questão, é aberto para todo mundo. É claro que tem atividades voltadas para crianças de diferentes idades, e a gente dá oportunidade para os Yuvas de se encontrarem lá também, construir essas conexões, mas é um seminário para todo mundo, sabe? Então é fantástico, é maravilhoso quando a gente vê todo mundo interagindo com idades diferentes também, né? Esse ano a gente teve alguns tios e tias, eu sempre falo para a Ângela, para o Ciro participarem também, eles adoram, eles apoiam muito a gente, com vários adultos, né? Então você sempre serve para alguma coisa quando está lá, não só para dar, mas principalmente a gente recebe muito mais, né, quando a gente participa desses Quem seminários. não pode ir para o seminário e pode contribuir financeiramente também? Claro, sempre, né? O ano passado a gente teve várias pessoas que contribuíram, adotaram o Yuva, né? Esse ano quase não teve os Yuvas, mas o Nazareno já tem feito, né, uma flexibilização para alunos, estudantes, né, pagam meia,
E crianças até 12 anos não pagam. E quem quiser contribuir mais, né, ajuda para quem tem dificuldade, né? Então, assim, a gente sempre fala que a parte financeira não seja um empecilho, né? Dá-se um jeito, mas participem. Nossa. Ano que vem, já estou aqui planejando as férias nossas para estarmos lá, gente, muito bom. Estaremos lá. Fiquei ouvindo e lembrando, né, das nossas infâncias, assim, que não tivemos essa sorte, né, mas essas férias, né, onde a gente ia com família e tal, isso nos forma tanto. Imagina essa oportunidade, né, de umas férias escolares, você estar num ambiente desse, muito legal. Como o Álvaro falou, a gente estava doido para ouvir, saber um pouquinho como foi. Queria agradecer muito por vocês terem vindo, ter compartilhado com o coletivo e ajudado a colocar na atenção aí, né, de mais pessoas para que a gente possa regozijar. E muito obrigado por estarem fazendo isso. Como a gente falou, é um trabalho que não se fecha ali, né, para o coletivo inteiro, aí, para o Muladara de todos os coletivos. Então, muito obrigada. Por nada. Obrigado, gente. Nós que agradecemos. Nós que É uma agradecemos. maravilha ter vocês aqui. Léo, Ana, Heron, nossa queridíssima Rocha também, a Ida. E é isso, né? É sobre isso. É sobre amor, é sobre inocência, espontaneidade. Eu acho que ficou muito claro as bênçãos de Shri Ganesha nesse seminário. Eu acho que vai ser bem interessante os próximos. Sim. Olha aí, falando de Shri Ganesha. Falando em Shri Ganesha, Ana, obrigada por todas as participações especiais que tiveram com você presente pra gente. Eu que agradeço. Maravilha. Tchauzinho, gente. Tchau. Jai Shri Beijo, Mata. Mate. Obrigada.